Boa noite, começando nossa transmissão, esperando o pessoal aparecer. Oi, esperando vocês. Já tem gente aí aparecendo, olha, aparecendo. Vocês aparecem umas bolinhas para mim, bem pequenininhas, não consigo muito ver quem é que tá chegando, mas eu vejo que tem gente chegando. Oi, Claudinha, tudo bom? Bom ver que vocês chegam. Mônica, oi, Núria, boa noite. Olha só, muito legal isso. Vanessa, olha, bem-vindos, bem-vindos. Vamos papear então, né? Uma conversa. Oi, Rome, saudade. Núbia, que bom te ver. Oi, Tânia, boa noite. Sinara, lá de Gramado, Canela, Canela, né? Meninos, que joia ver vocês, como estão passando? Eu aprendi esse negócio de acenar aí, agora eu tô brincando com isso. Sempre que vocês aparecem, aparece pra mim pra acenar, eu aceno. Bom, gente, conversando, né? Como é que passaram? Verinha, também tô com saudade. Marcinha, minhas corredoras preferidas. Guris, gurias, Rolandinho, nosso treinador. Meninos, como é que vocês estão, hein, gente? Como é que tá o coraçãozinho, coraçãozão, né? Hoje eu tava, enquanto limpava a casa e escutava música, né? Tava ouvindo música e aí, prestando atenção, mais atenção nas letras, a gente fica mais sensível nesses dias assim, né? E aí eu tava já sensível, me emocionando com algumas músicas. Daqui a pouco eu tô limpando o quarto da Esther e eu encontrei um bilhetinho dela. Um bilhetinho que ela fez pra ela mesma. Achei aquilo tão lindo. E aí já me emocionei mais, né? Aí pronto, né? E ela escreveu esse bilhetinho em 22 de fevereiro de 2019. A Esther tinha 7 anos, 7 para 8, porque ela faz aniversário em março, então foi no ano passado, em fevereiro. E aí o bilhetinho dela, né, imagina, né, criança com 7 para 8 anos, ano passado, então, era um bilhete para ela do futuro. Aí dizia: olá, eu do futuro, quero lhe dizer que espero que você continue sendo feliz. Gris, eu me desmontei, né? Já desabei, porque assim, ó, achei tão bonitinho, não sei de onde ela tirou essa ideia de fazer esse bilhete para ela do futuro. E aí eu fiquei pensando na gente, né? E na gente pequeno, né? Na gente de antes. O que será que a gente diria pra gente hoje, né? Se a gente tivesse a oportunidade de se encontrar com a gente mesmo, né? Ainda mais agora, no meio dessa loucura que a gente tá vivendo, né? E eu me lembrei de um outro papo que eu tive com a Esther no verão. Foi na praia, né? E aí a gente era um dia alegre, tava todo mundo lá, feliz, assim, os tios, muita gente tinha, esse ano tinha muita gente da família junto. E aí ela tava no meio do mar comigo, assim, e me disse assim, não me lembro exatamente as palavras que ela usou, mas ela disse que parecia que nós adultos também tínhamos uma criança, né? E aí eu já aproveitei, né? O Regis diz que eu não perco as oportunidades. Já aproveitei para conversar sobre a nossa criança interior. E eu disse que ela tinha razão, tem razão, Esther. Mas todos os adultos carregam
a sua criança. Só que alguns adultos não olham para ela, né? Alguns de nós, às vezes, não prestamos muita atenção na nossa criança interna, né? Mas quando a gente presta atenção e quando a gente dá voz para ela, ela permite que a gente se divirta, que a gente brinque, que a gente viva mais leve, né? E às vezes a nossa criança grita por atenção, por carinho, por colo, por compreensão, só que quem tem que dar é a gente, né? Então, quando eu encontrei esse bilhetinho da Esther e ela falando com ela mesmo, quero lhe dizer que espero que você continue sendo feliz. Eu fiquei pensando, pô, né? Que a gente conseguisse, se a gente conseguisse enxergar motivos, né? Para continuar lutando, para continuar vivendo, para continuar fazendo as coisas, né? E que a gente também consiga olhar para nossa criança e dar atenção para ela, porque às vezes a gente tem comportamentos da criança sem limite. Às vezes a gente tem comportamento da criança com medo, principalmente nessa hora, assim, bate um medo, pavor, aquele. E aí a gente tem que se acolher, olhar para essa criança e a gente dá o que ela precisa. Que a gente cresceu, né? Então a gente atende a criança que a gente carrega dentro, né? E quando a nossa criança tá calma, ela nos enche de alegria, né? Então o que vocês diriam para vocês mesmos, né? Será que a criança lá de vocês diria para vocês hoje, né? Agora, fiquei pensando, se eu tivesse tido essa ideia de escrever um bilhetinho para mim mesma, né? Pro meu eu do futuro, que é Esther. Talvez ela vê muito filme aqui do Flash, principalmente, tem muita coisa de viagem no tempo e tal, né? Então tem essa coisa de às vezes se encontrar consigo mesmo e tal. Mas esse momento de viagem interior, da gente se encontrar com a gente mesmo e fazer isso. Esse encontro, né? E ao mesmo tempo eu me lembrei de outro fato muito interessante, porque uma vez eu trabalhei tinha uma equipe sob a minha responsabilidade, né? E na equipe tinha 2 adultos. E esses 2... Oi, Ana, felicidade é a minha palavra preferida. Tento todos os dias viver feliz. Oi, Paty. Pois é, uma conquista, né, Patrícia? É uma conquista. Mas às vezes a gente esquece de procurar os motivos e a felicidade ou os motivos estão muito ligados com a gratidão, né? A gente conseguir se realizar com o que é possível, olhar para o que tá cheio, né? Pro que a gente tem e não pro que nos falta, né? Não que a gente não deva ter aspirações, sonhos e buscar as coisas, mas olhar para o que a gente tem, né? Teve outro fato com a Esther muito interessante que aconteceu esse ano também, né? A gente foi numa loja para comprar, ela precisava de uma roupa, né? E aí, evidentemente, que ela queria muitas roupas, e ela provou várias roupas e ela gostou de várias coisas, né? E aí eu disse, não, Esther, a gente veio comprar isso e é isso que nós vamos comprar. E aí tinha um vestido que ela achou o máximo e ela queria comprar aquele vestido. Tipo, agora a gente não pode comprar esse vestido para lá. E aí ela ficou bem com isso, ficou feliz, e a moça da loja me olhou e me disse assim, que legal, porque se fosse outra criança estava reclamando, eu vejo muitas crianças reclamando que os pais não dão tudo que, né, o que elas estão querendo. E depois, quando eu cheguei em casa, porque ela tinha gostado muito do outro vestido, e eu não comprei o vestido, não comprei, até agora não comprei, não comprarei o vestido. E ela chegou feliz mostrando o que ela tinha ganho, né? E aí eu fiquei pensando, quantos de nós ficamos focados naquilo que nós não temos e a gente não olha pro que a gente recebeu, né? E aí eu dei um beijo nela e disse assim, ai filha, que bom que tu te alegra, que tu vê o que tu recebeu, porque ela não tinha nada, né? De repente ela ganhou uma coisa, ela queria outra coisa, e a gente às vezes fica chorando pelaquela outra coisa e não dá valor para aquilo que tá ali, né? Então foram coisas que foram me surgindo hoje, assim, na cabeça, né? Mas e, gente, surgiram assuntos aí, pessoal, e que vocês querem conversar,
que tá rolando, né? Pessoal, hoje de tarde eu saí, né? E eu me senti muito esquisita, eu saí de máscara, né? E eu percebi que na rua o povo não tá usando, a maioria não tá usando, tem muita gente na rua, né? Cheio de gente. E aí, né? A gente se sente estranho, parece que nada tá acontecendo, o pessoal eu fui eu tipo, precisava ir no banco e aí eu pensei, eu vou de tarde, né? Deve estar sobrando lugar. Que nada, eu estacionei 2 quadras do banco, né? Então, muito cheio e as pessoas todas muito despreocupadas, né? Tudo bem, cada um sabe o que faz de si, mas a gente se sente esquisito, né? Tendo cuidado. Eu percebo essa inquietação. Infelizmente o pessoal não está colaborando, querido. A gente se sente estranho fazendo, né? Eu me senti muito estranha. Pessoas que me conhecem me viram, cumprimentaram e as pessoas te olham, parece que tu é um ET, né? Tu tá lá usando aquela máscara. Eu me senti estranhíssima. Vou continuar usando, claro, né? Enquanto for o caso, assim, porque é um respeito com o outro, né? Depois eu tinha que passar na casa da mãe e tive que hoje ir lá no residencial, onde mora minha tia, e as duas têm idade. Lá no residencial eu entrei, só dei oizinho pra ela do lado de fora, abanei de longe, elas loucas pra receber visita. E lá na mãe eu também, só conversei com ela por fora, assim. Porque são pessoas com mais de 80 anos. Também me sinto quando vou pra rua de máscara, Maristela. Mas a gente também tem que ter claro que não dá pra... A gente tem que continuar fazendo o que acha certo e azar do que os outros pensem, né? Como vocês estão vendo o tempo que ainda vamos levar para que esse momento passe. Muito se fala que vamos até setembro para as coisas começarem a se tranquilizar. Pois é, Marcinha. Não sei o que pensar a respeito disso, né? Sei que a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez e tentar fazer o que é possível, né? Seguindo as regras que são colocadas e fazer o que dá, sem também ficar angustiado demais com o que o outro não tá fazendo, porque é algo que não tá dentro do meu controle, né? Tem muito o que fazer. É hora da gente vivenciar esse momento. E eu achei interessante, né? Porque para os cristãos essa semana é a semana santa e a gente está vivendo um momento que os cristãos relembram a passagem da vida, os últimos dias da vida de Jesus e a Páscoa essa semana tem muito a ver com a passagem, né, com a travessia, com os momentos, e a gente está vivendo uma passagem, né, uma travessia. São momentos de travessia, de mudança e que também exigem uma transformação de ideias, né, nossas, de pensamentos, de coisas assim que a gente precisa refletir também, né? Eu tenho visto assim muita gente mais reflexiva, né? Muita gente mais preocupada com o coletivo e outros que não estão nem aí, que vão continuar sendo como são, como sempre foram, né? Até porque tem gente que não tem esse alcance, né? Não pensa, né? A gente sabe que os maiores entraves ao nosso progresso ainda é o orgulho e o egoísmo, né? Então, quando eu penso nas coisas só pra mim, só pros meus, né? E quando eu me considero melhor ou com mais direitos, né? Isso atravanca tudo, né? Quando eu uso as coisas em proveito próprio, busco só meu interesse pessoal, também, né? Interesse pessoal. Carla, a gratidão quando vira uma filosofia de vida é muito confortante. Sobre as pessoas na rua, eu penso que cada um deve repensar suas prioridades. Reutilizar, compartilhar e pensar no todo, pois somos um só, a humanidade. Estou repensando muitas atitudes minhas. É uma oportunidade da gente repensar, gente, né? Quem aproveitar isso, né, vai fazer um trabalho interessante de transformação pessoal, né? Olha, Cláudia, hoje fui no Big e não me animei a entrar. Tinha uma fila enorme, todos meio amontoados, sem respeitar a distância mínima. Bateu um favor e voltei correndo para casa.
É, a gente fica meio assustado, né? Mas isso também faz parte, né? Eu vi um texto muito bonito, reflexivo, da minha amiga querida Simone Ferreira, que é psicóloga e mora lá em São José, Santa Catarina. Já faz uns dias esse texto da Simone que circulou na internet, né? E aí ela fez algumas reflexões, achei legal para trazer aqui para a gente pensar. Ó, primeira frase da Simone: não subestime que os seus olhos não podem ver. Um vírus virou do avesso o nosso planeta. É melhor se cuidar. Olha o Regis respondendo: ó, no outono a natureza começa a se recolher e se prepara para o inverno. Mas na primavera tudo se renova. Recolhimento e renovação é um eterno ciclo. Nós somos cíclicos, né? A gente que não percebe, a vida é um ciclo. As estações mostram isso, né? Os dias se sucedem também em ciclos. O corpo humano funciona em ciclos e as mulheres deviam muito bem saber disso, porque nós vivemos muito forte a questão do ciclo. Ó, Karina, creio que o uso da máscara transcreve muito isso, Ana. Se vou pra rua com máscara, quero me proteger e proteger os outros, mas tem gente nem aí. Então tudo é um ciclo, né? A gente se desconectou da natureza e dos ciclos, a gente não se dá conta. O nosso corpo, né, o corpo feminino principalmente, né, é cíclico. E o nosso humor também, ele tá de acordo com os ciclos. E como isso interfere? Porque se eu tenho um trabalho de autoconhecimento pessoal, e agora me referindo para as mulheres, tá? Se eu tenho um trabalho de autoconhecimento e de meditação, e de oração, e de papapá, eu sofro menos os efeitos hormonais que o meu ciclo traz. Sofro menos, não é que eu não sofra, eu sofro. E quando eu não cuido isso, essa parte, eu tô muito sujeito às mudanças hormonais. E os adolescentes estão sujeitos às mudanças hormonais de uma maneira muito intensa. E a gente quer que eles se regulem emocionalmente. E eles, além das questões emocionais, têm questão hormonal muito forte, né? A gente tem que se cuidar, a gente, mulher principalmente, a gente não percebe que dependendo do período do mês em que nós estamos mais sensíveis, nós estamos mais cansadas, tem atividades que não são as mais adequadas para a gente fazer, né? E a gente se irrita mais às vezes, né? Hoje em dia tem até aplicativos que ajudam a controlar isso e eu acho bem legal. Tem sugestão aí para as minhas amigas que querem. O que eu uso o Maia. É muito legal, porque ele te dá uma previsão mais ou menos do teu humor, dependendo do dia que tu tá, do mês, né? Então é muito interessante, né? E ontem eu mostrei pro Arthur, porque eu tava irritada, né? E aí ele olhou e disse assim: vamos ver como é que vai estar teu humor amanhã. Aí ele olhou o negócio e disse: amanhã eu não vou chegar nem perto de ti. Então, assim, ó, claro que a gente precisa se conhecer, isso faz parte do autoconhecimento também, né? Não é só a mulher, né? O homem também. A testosterona no homem, ela tem um efeito. Como é que o homem consegue controlar isso? A agressividade também está muito relacionada com isso. Então, o próprio esporte é uma forma que o homem tem, né? E uma coisa muito interessante que acontece com os pais, né? Os homens que convivem com seus filhos quando eles são bebezinhos, quando eles são... tem estudos que indicam que baixa a produção de testosterona nesse período, né? Olha como nós somos animais, né? Estamos também ainda sujeitos a essas variações hormonais. Nós estamos todos os dias assistindo as lives do William Sanches ao meio-dia. Gosto que ele está nos ensinando para nos acalmar, colocar as mãos no nosso peito e dizer eu me amo, e tudo também nos ajuda muito, assim como tuas lives. Gratidão. Isso ajuda mesmo. Eu me abraço, já disse pra vocês, né? Eu me abraço e sorrio pra mim mesma. Vocês já tentaram sorrir pra vocês, né? Esse papo que eu falei da nossa criança, né? Da gente se reencontrar e tentar trazer de volta ela, né? A nossa criança que veio, né? E conversar com ela. E se olhar no espelho e sorrir pra ele. Parece idiotice.
mas tem um efeito terapêutico muito interessante, né? E faz com que a gente consiga passar esses momentos melhores. São estratégias, gente. Cada um procura as suas, cada um vê o que funciona melhor, né? Então, voltando para Simone, né? Ela disse, uma outra coisa interessante que a Simone colocou, ó, eu não vou ler todos porque são vários, mas a gente vai continuar na outra live falando do papo da Simone. Uma nação que não investe em educação, desenvolvimento social, pesquisa científica e sistema público de saúde fica sem armas para lutar nesse tipo de guerra, né? É real, e isto eu acho que pelo menos tá ficando claro, né? Tá ficando claro e a gente tá sabendo que tá começando a abrir os olhos porque realmente importa. Porque quando esse tipo de coisa começa a atingir dessa maneira pessoas que têm as lideranças, posições e cargos e tal, aí a gente pode ter esperança de que alguma coisa seja feita, de que a mentalidade seja modificada dentro dos países, né? Dentro dos estados, dentro dos governos, né? Dentro das ideias, porque hoje, infelizmente, o que vige ainda muito forte é o interesse pessoal, o interesse de grupos. Então, as nossas leis, elas são feitas privilegiando interesses e não o coletivo, né? O que acontece lá no Congresso, por exemplo? Os grupos que detêm o poder econômico se reúnem e aí eles fazem lobby, né? Então tem o lobby da indústria, o lobby do agronegócio, o lobby... várias questões. E esse pessoal que tem condições, que tem dinheiro, que tem convencimento, consegue o que quer. E ainda não se pensa no coletivo, se pensa só nos interesses de grupos. Então agora está ficando muito claro que esse tipo de ação não serve mais, que é preciso começar a enxergar o coletivo, o outro, o todo, o amplo, e aí investir pesado em educação, porque a gente tem visto um descaso tremendo com a educação e me desculpem, tudo bem que a gente ache que o Estado ele precisa de repente focar em determinadas áreas, mas tem áreas que são imprescindíveis. A área da educação, a segurança pública e a saúde são coisas indelegáveis e que merecem atenção, cuidado e respeito. Porque quando tu coloca essa coisa nas mãos de interesses privados, o interesse privado não vai garantir o bem-estar da coletividade. Ele tem o interesse, que é privado, não é coletivo, né? Então, quem sabe agora que está atingindo fortemente, haja um movimento de enxergarmos mais amplo. Tomara que sim, né? Pode ser que não aconteça, mas a gente está tendo uma oportunidade de repensar isso, enxergar quem realmente está interessado em fazer algo e quem não está, né? Enxergar quais são os interesses. E eu postei, vocês devem ter visto alguma coisa a respeito das opiniões, umas propostas do Sindifisco para a questão de como receber dinheiro e ajudar a coletividade. Vale a pena dar uma olhada nisso, porque até hoje em dia só se pensa em termos individuais, né? Deixa eu ver aqui. Márcia, exemplo nesse momento, questão de saúde, o exemplo do SUS, né? Engraçado que meu marido perguntou por que batom vermelho se vão usar máscara. Respondi mentalmente para mim, me sinto bem mais feliz. Mas para ele, só um sorriso. Acho que precisamos de autoestima. Precisamos de autoestima, sim, né? Precisamos de autoestima. Todos precisamos, né? Precisamos de cuidado. Cuidado pessoal e cuidado coletivo. Enxergar além também das minhas necessidades e pensar no maior, né? A gente percebe que todo mundo tá
estava muito focado só na sua vida, na sua correria, nos seus compromissos e não enxergava mais, a gente não tinha tempo para pensar no amplo, né? No outro, no coletivo. Outra coisa que a Simone colocou, a Terra não comporta um ritmo de vida frenético e consumista, e tampouco a intransigência de certas lideranças mundiais. Esse ritmo que a gente também, vocês percebem como tem mudado, né? Questões no próprio planeta, né? Que agora que a gente deu uma diminuída no nosso ritmo, o planeta deu uma respirada, uma respondida. Teve até um casal de pandas que resolveu se acasalar no zoológico, que estão há 40 anos juntos e nunca acontecia nada. Claro, eles, coitados, eles não tinham tempo nem privacidade para isso, né? A gente não permite a natureza seguir seu curso e a gente vive de um jeito que a gente não se observa, não observa os ciclos da natureza, a gente não se conecta com a espiritualidade, com o maior, né, com o outro. A gente só faz coisas. Quanto mais rápido, melhor, parece, né? É um ritmo que adoece, é adoecedor, né? Será que a gente precisa de tanta coisa, o consumismo enlouquecido que a gente tem? Por que eu consumo tanto? Será? O que está me fazendo falta? O que eu não consigo preencher internamente que eu preciso adquirir coisas? Né? Por que as coisas são descartáveis e as pessoas também? Né? São coisas que a gente precisa pensar. Quando paramos para pensar que existem tantas pessoas que precisam trabalhar de dia para comer à noite, chega a assustar que nós passamos às vezes olhando só para o nosso umbigo. É verdade. É verdade. Tem. Então, esses momentos reflexivos e essa hora assim, ó, que a gente está parando para falar outras coisas além do trivial, do fútil. Não que a gente não possa falar bobagem, e falar bobagem de vez em quando é bom. Sim, a pessoa tem que falar bobagem, tem que ouvir uma música, tem que dançar, tem que se alegrar. A alegria vitaliza a vida, sabe? A cara amarrada, ela empobrece os nossos dias. A gente tem que se alegrar com o que é possível, né? Com o que temos. Mas a gente também não pode se alienar, né? A gente não pode se alienar do mundo e querer só passar bem o tempo todo. Passar trabalho faz parte da vida. Agora a gente tá todo mundo passando um pouquinho de trabalho e uns estão passando muito trabalho. Né? O que a gente pode fazer? O que a gente não pode fazer? Né? Outra coisa que a Simone colocou, as tecnologias estão a serviço do bem. O que seria de nós sem elas? Estão a serviço do bem e às vezes são muito mal utilizadas, né, gente? Porque a gente não sabe utilizar as tecnologias, a gente usa elas ainda fazendo um desserviço, né? Muitas vezes a gente compartilha coisas que machucam as pessoas, coisas desrespeitosas, né? E a gente usa mal a tecnologia. Eu sempre disse, e ainda bem que a gente nós tivemos a oportunidade de conversar com os guris, principalmente com o Arthur, que usa um pouquinho mais a tecnologia, sobre como se comportar em rede social. Porque as pessoas não sabem como se comportar em rede social. E também tem regra para isso, deveria ter, né? Porque assim, ó, tu não pode usar as redes sociais como se tu estivesse falando com os outros na tua intimidade, né? Se tu tem uma coisa que tu não diria aos quatro cantos, que tu não é capaz de sair na rua gritando, tu não fala em rede social. Tu não mostra em rede social. Então, uma coisa que eu já disse várias vezes pros guris, pro Arthur, né, que tem 13 anos, porque eu vejo as meninas da idade dele mandando nudes. Nude? Não. Tu não ia sair pelado na rua. Então, por favor, não faça isso em rede social. Porque tu tá exposto. Cuidado com o que tu disse, não é uma coisa que pode ser dita para todo mundo. Eu confio no fulaninho, no ciclaninho, no beltraninho. Tu pode confiar, mas rede social
é como se tu tivesse na rua. Tudo que tu diz na internet é algo que fica ali gravado. E o que tá dito, tá dito. Não tem. Aliás, na verdade a gente deveria usar isso na nossa vida pessoal, né, gente? O que tá dito, tá dito. Não tem como desdizer, né? Só que, como não fica gravado, a gente tem menos cuidado com as palavras que a gente profere. Só que quem escuta, guarda aquilo que eu disse, né? Então, quem ouve, não esquece. Às vezes eu esqueci porque para mim foi uma bobagem, mas quem ouviu tá sabendo. Então, deveríamos ter esse mesmo cuidado com as palavras com que a gente diz, com o trato que a gente tem com as pessoas. E aqui no Livramento, essa semana, teve um escândalo seríssimo por conta de palavras infelizes, né? Faladas em rede social por pessoas muito conhecidas da cidade, né? Foi um escândalo, né? Quem não é da cidade não tá sabendo, né? Mas quem é da cidade sabe a que eu me refiro, né? E eu achei assim, ó, que foi excelente, porque nós precisamos ser confrontados com a nossa grossura, com a nossa ignorância, porque a gente está há muitos anos acostumado com pessoas que usam palavras de baixo calão. A gente está há muitos anos acostumado... Verdade, Ana, tuas palavras têm sido confortadoras, obrigada. A gente está há muitos anos acostumado com pessoas grosseiras que falam e que dizem que por usarem palavras de baixo calão, elas são verdadeiras, são humildes. Isso é grosseria, falta de educação, não é humildade, né? Então, é bom que a gente enxergue a repercussão, é bom que essas coisas apareçam, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, não é? Então, a gente precisa ser confrontado com as coisas para a gente se dar conta que não pode ser assim. Que esse tipo de atitude não é uma atitude aceita mais, não serve mais para nossa sociedade, né? Porque falta de educação, grosseria, tá muito próximo do abuso. Abuso emocional, dos relacionamentos abusivos, das pessoas tóxicas, entende? Então, esse tipo de pessoa precisa se tratar, porque isso mostra despreparo emocional. Quando eu não sou capaz de falar respeitosamente, eu posso discordar de quem for, mas eu preciso aprender a usar as palavras com educação. Falta de educação não é humildade. Falta de educação é falta de educação. Palavrão, grosseria, não é coisa de gente simples. É coisa de gente que tem tendências abusadoras, né? Limites. E a gente precisa saber como se defender e se proteger desse tipo de atitude. Eu não aceito esse tipo de atitude, né? Eu imponho o limite do outro não fazer mais isso. São coisas que a gente precisa aprender. E a gente vai aprender. Eu acredito que hoje, nessa época em que todas essas coisas vêm à tona, em que a gente vai entendendo e que a gente está tendo a oportunidade de refletir, pode ser que a gente esteja plantando, né, coisas para um amanhã melhor. Né? Pode ser que a gente esteja com a possibilidade de implantar as grandes mudanças. Porque as revoluções, elas não virão mais das armas. As revoluções serão internas. E a gente vai poder fazer a grande transformação, quem sabe. Né? Talvez eu esteja sendo muito otimista. Mas eu quero crer que nada acontece sem uma razão maior, mais forte. E que se hoje a gente não entende muito direito, amanhã isso vai ficar muito claro para nós. Eu vou deixar aqui
com vocês uma música que eu também ouvi essa semana, hoje especificamente, né? E que tem tudo a ver com o papinho da Esther sobre o papo dela com ela no futuro, né? E eu queria que a gente lembrasse da felicidade da criança, né? Da inocência da criança que a gente teve, que a gente traga de volta ela, né? Os momentos de alegria que, às vezes, mesmo que a criança passe por dificuldade na vida, ela encara as coisas de um outro modo, né? Então que a gente resgate aquele momento de pureza mais que tá lá, mais escondidinho dentro de nós, né? E aí eu vou deixar essa música que eu espero que emocione vocês do jeito que ela me emocionou. Se eu conseguir botar. Vejam se tá bom o som, me avisem, tá? Pra gente, um beijo. Obrigado. Tá bom?